E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da penúltima trinca dessa temporada do podcast Direito de Resposta. Estamos chegando ao fim da quinta, já se preparando para a sexta, vem muita coisa boa por aí, mas calma que ainda tem muita coisa boa nessa temporada. A prova disso, Marcelo Inglês de Souza, nosso convidado do episódio 114. Marcelo, prazer enorme te receber aqui. Prazer todo meu. Quero agradecer por estar aqui. O podcast é famoso, renomado, reverberado em todas as frentes, tanta gente importante passou por aqui, então eu fico super lisonjeado de poder estar aqui, é realmente uma honra. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir aí. Um bate-papo bacana. Você tem uma história muito legal e eu tenho certeza que vai ser um episódio super legal. Bom, você tem uma carreira que é super sólida, né? São quase 30 anos já de advocacia, divididos basicamente no Demarest, onde você ficou por mais de 25 anos, e como fundador agora do XGIVS, que o pessoal conhece carinhosamente como XGives, que é um escritório que você fundou, que você é o CEO, né? Essa trajetória, Marcelo, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Vamos lá, é isso mesmo, o escritório é XGIVS, mas todo mundo fala carinhosamente XGives. O mercado gostou, a gente falou, então vamos lá. Planejada, foi parte planejada, a carreira foi parte planejada, eu diria que parte a vida me levou. Né? Difícil dizer que nesses quase 30 anos aí que a gente tem de dedicação ao trabalho, que isso foi tudo planejado, tem muita coisa que a gente não planeja. Pegando assim, desde o começo, saí do colégio, eu não tinha certeza que eu queria fazer direito. Eu tinha certeza que eu não queria fazer medicina, isso eu tinha certeza. Mas que eu queria fazer direito, não tinha essa certeza. Estava meio na dúvida e o meu avô era desembargador na época. E daí meu avô queria muito que eu fosse juiz. Então ele me incentivava muito, me levou para ir assistir sessões no tribunal e tudo mais, falava, não, meu neto tem que ser advogado e tal. E no final, naquela dúvida, precisava aplicar para alguma coisa no vestibular, eu falei, bom, direito mal não vai fazer, alguma coisa eu vou aprender, e mesmo que depois eu vá para administração, para engenharia, que eu flertava, ia ser bastante útil. E assim eu apliquei, entrei na faculdade, entrei na PUC, mas o começo foi bastante difícil. Primeiro ano de faculdade eu não gostei, era tudo muito abstrato para mim, eu não via exatamente onde as coisas iam parar ali. Foi um primeiro ano muito complicado, a ponto de eu estar começando a pensar se eu ia desistir da carreira, ou da faculdade, na verdade. Não tinha carreira nenhuma ainda. Mas daí veio, no segundo ano, a oportunidade de começar a estagiar. Falei, vou começar a trabalhar, vamos ver um pouco do prático aqui. E daí veio, assim, acho que eu fiz uma ou duas entrevistas, mas a terceira entrevista já foi no Demarest. E a entrevista foi com o Luiz Fernando Santana, que acabou se tornando um grande amigo, mentor para mim no escritório, mas foi também uma entrevista estranha, vou dizer, também desastrosa, porque o Luiz entrou na sala, correndo, ele está sempre, o Luiz até hoje corre sempre, e virou e falou, tudo bem, tudo bom, qual que é a experiência que você tem para me contar? E eu olhei para ele e falei, nenhuma. Nunca trabalhei, nunca fiz nada em direito e tal. E daí ele olhou e falou assim, não é possível. A gente sempre serve para alguma coisa, nem que seja para ser um mau exemplo, a gente serve para alguma coisa. Eu dei risada, ele deu risada. Daí ele olhou o currículo e falou assim, você morou fora. Eu falei, fiz intercâmbio para a Alemanha, fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Ele falou, tá vendo, você tem coisa para contar. Tal. E nisso virou bate-papo e ele brinca que ele cometeu erro depois de me contratar. E daí entrei no Demarest e daí foi aquele choque de realidade, de você não tem noção do que é. Não tinha nem os Suits, os seriados para a gente assistir, para a gente saber. E de repente você entra naquele mundo de pessoas, de negócios, de coisas girando, assim, você fala, é outro mundo, né? Eu nunca vivi isso aqui, eu não sei onde começa e onde se termina. Também continuei ainda meio, assim, abismado. Primeiro começo você fica realmente completamente perdido. Eu vejo hoje em dia, né, quando
pego um estagiário começando, eu vejo nos olhos aquela pessoa perdida que nem eu estava lá naquela época. E, então, primeira semana foi muito difícil. Eu lembro que eu fui fazer a primeira vez o fórum, que a gente chamava, né? Que você pegava as suas fichinhas de processo, na época eram fichas físicas, né? Hoje é tudo eletrônico. Me lembro bem. Você lembra? E fui pro fórum. E eu fui pro fórum junto com o Celso Xavier, que foi meu sócio muitos anos no Demarest, hoje é meu sócio aqui, é o X do X-Gibbs, né? E a gente foi pro fórum junto e chegou no fórum, tinha, sei lá, 60 processos para olhar. Ele falou, pega 30 aqui, eu pego 30, a gente olha, daqui a 1 hora a gente se encontra, tá? E passou 1 hora, ele volta, e aí, terminou? Tava no segundo ainda. Eu não sabia ler, não sabia conhecer. Ele falou, caramba, não conseguiu ainda, me dá aqui metade e tal. Ele me ajudou e tal, e foi. Eu voltei para casa assim, falei, cara, não vai dar certo esse negócio aqui. Mas daí vem a parte que começa alguma parte do planejamento. Daí eu falei, não, cara, eu sempre fiz as coisas, aquilo que eu propor fazer, eu vou fazer direito. E daí eu peguei, me organizei e falei, vou no sábado de manhã no escritório para me organizar, ler os casos que eu tenho, ver as coisas, me preparar para isso. Então, 8 horas da manhã, no primeiro sábado, eu fui lá. Entrei no escritório e falei, só vou ter eu lá e tal. Entro no escritório, tá tudo apagado, tem só uma luz acesa no canto lá. Eu olho a sala do Luiz Fernando, daí eu chego lá, tá o Luiz Fernando trabalhando no sábado de manhã. Daí eu falei, caramba, o cara é o sócio, tá no sábado às 8 horas da manhã trabalhando aqui. E daí veio a primeira grande lição, né? Você acha que você está acordando cedo, que você está indo trabalhar cedo, alguém já acordou mais cedo que você já estava trabalhando. E alguém que era só o coordenador do setor todo, né? E daí aquilo me fez pensar de que eu precisava correr atrás, precisava me organizar e que, poxa, se o sócio estava lá trabalhando, eu tinha que estar mais. Eu diria que daí, aos poucos, fui aprendendo e daí começou a parte do planejamento, talvez, porque daí eu olhei e falei assim, entendi agora, né, o tempo passou, comecei a pegar um pouco do traquejo, falei, o que eu preciso para ficar, então, aqui ser advogado? Né? Eu comecei a olhar os caminhos, falei, dá para ser efetivado se eu fizer as coisas direito, vi que as pessoas gostavam, que eu era organizado, eu me dedicava e tudo mais, e assim eu planejei, eu falei, eu quero ser efetivado no escritório, isso no segundo ano, né? Depois de uns 3 meses, 4 meses de escritório no segundo ano, e daí a faculdade passou a fazer sentido para mim, daí as aulas começaram a ser interessantes, né? Eu via a lógica sendo aplicada, né? A teoria sendo aplicada, e daí me dediquei, e ao final, bom, qualquer grande escritório, no Demarest não é diferente, no 5º ano você já é um advogado, você está advogando, enfim, já estava pelo vapor, e daí eu fui efetivado. Enfim, persegui lá os caminhos e consegui a minha efetivação. Dentro dessa efetivação, daí veio a segunda parte do planejamento. Eu me efetivei, tem toda aquela comemoração, você vai para casa feliz e tal. Daí eu olhei e falei assim, e qual que é o próximo passo? O próximo passo é, depois que você vira advogado num grande escritório, você quer ser sócio, né? Embora eu ainda fosse advogado júnior no primeiro ano, eu falei, não, eu quero ser sócio aqui. Aí veio aquela dúvida, dá para ser, não dá para ser? Daí eu olhei e falei assim, poxa, o Luiz Fernando foi estagiário aqui, o outro sócio foi estagiário, eu vi que existia a possibilidade de, como estagiário, virar sócio, porque vários dos sócios tinham sido estagiários. Eu falei, se deu para eles, tem que dar para mim também. Vamos fazer isso aí também. E daí começou a segunda parte do planejamento. Eu olhei os caminhos que eu tinha que seguir, tanto do ponto de vista acadêmico, profissional lá dentro, e falei, eu quero um dia ser sócio aqui dentro. E todo o foco foi em torno disso. E, ao final, me tornei sócio também, dentro desse planejamento, para ficar no Demarest. Sob o ponto de vista da administração do escritório, isso não foi planejado, isso aconteceu. É algo que vinha de uma forma natural, mas eu não almejava, não achava que seria para mim aquilo. Foi acontecendo, e daí eu fui percebendo que seria para mim no curso, mas não foi premeditado como era a lógica de ser efetivado, de ser sócio. E, ao final, a saída do Demarest também não foi algo que foi pensada de antemão, pelo contrário, eu achava que eu ia aposentar no escritório com 65 anos que se aposenta, eu achava que ia ficar lá. Depois os ventos mudam, a vida muda, os interesses, as conjugações todas mudam, e daí também surgiu a ideia de sair, fundar o X-Gibbs e começar uma nova jornada. Essa também não estava no planejamento, mas depois que a gente concebe dela, passa a ter o planejamento próprio dela. Então, assim, resumindo, tem uma parte que foi planejada, tem uma parte que não foi, que a vida nos leva também. A gente não controla tudo, né? Como diz o meu sócio aqui, o Rafael,
A vida sorri enquanto você faz os seus planos. Então, não dá para garantir tudo. Não, e é assim, cada vez mais difícil a gente conseguir se planejar. Não diria nem se planejar, é manter o planejamento, porque as coisas têm mudado numa velocidade tão grande e tudo, o mundo, a sociedade, o mercado, a economia, é tudo muito rápido com inteligência artificial, com pandemia, então tudo misturado, mixado, e aí a gente realmente tem que se reorganizar. Bom, são 114 episódios. Eu diria pra você que talvez 10 pessoas aqui falaram planejei minha carreira. A grande maioria ou não planejou parcialmente. E o que eu aprendi é não tem certo, não tem errado. O importante é você estar atento às oportunidades e se tiver que mudar a rota, tá tudo bem. Muda e segue, né? As coisas acontecem, Renato, assim, de uma forma muito despretensiosa e às vezes natural, assim. Então você tá falando um pouquinho da parte administrativa, por exemplo, que muita gente pergunta, né? Como é que você foi parar na administração? Você tinha essa pretensão? Quando eu falo que não, as pessoas falam estranho, né? Porque é um cargo, às vezes, político, um cargo que, às vezes, envolve poder. Não pode ser que você pare lá sem querer. Mas é mais pura verdade. Mas as coisas acontecem com uma história por trás. Então, se perguntar qual foi o primeiro contato que eu tive com a administração do escritório, quando eu ainda era estagiário. Eu, um belo dia, cheguei na sala do Luiz Fernando, meu mentor, né? Falei, Luiz, não dá mais para a gente ir com fichinha na mão no fórum, controlar processo. Eu preciso ter algum tipo de banco de dados. Tem computador que faz isso. Então, tem um programa para isso. O Luiz falou, interessante, boa ideia. Tem isso? Tem, deve ter alguns programas. Hoje a gente falar disso, o pessoal deve achar que é maluquice, né? Mas não existia na época. Era uma ficha, né? E daí ele falou, veja e a gente compra um. Eu? Veja e a gente compra um. Falei, eu vou escolher o programa? Você. Depois, como estagiário, eu estava lá escolhendo o programa que ia ser o programa de acompanhamento de processo do escritório. Tinha, obviamente, vontade, mas eu não imaginava que aquilo competia a mim. Existia uma área de TI do escritório que fazia essas coisas. E, de repente, eu, estagiário, estava lá sentado com o diretor de TI falando, eu acho que isso aqui é legal, porque isso aqui tem o campo que eu preciso quando eu vou para o fórum. Eu, diretor de TI, vamos ver quanto custa, tal. E, de repente, quando eu vejo, o programa foi comprado. Depois, anos mais tarde, já era advogado, o programa já não nos atendia. E os outros programas de mercado não funcionavam, não me atendiam. Aí eu virei, na época, não fazia parte do conselho, nada, fui falar com o conselho e falei assim, olha, a gente precisa investir em alguma coisa própria. Desenvolver o próprio programa de acompanhamento. Proprietário. Esquece, não quero mais comprar em prateleira porque não atende. Vendem o que a gente não quer. Faz um budget, vamos ver o que dá para fazer. Eu falei, com 2 anos de licença do programa que a gente tem hoje, eu desenvolvo um com a equipe de TI. Tá bom, faz. E, de repente, durante 2 anos, eu desenvolvi o programa proprietário. Eu era advogado júnior. Ninguém me pediu aquilo, né? Aconteceu. Então, essas coisas vão... Daí, porque eu fazia isso, que era parte do acompanhamento do processo, o pessoal, Marcelo, ajuda na coordenação dos estagiários? Ajudo. Depois, tempos depois, falou, olha, vale a pena você ter uma equipe de advogado com você. Aí, quando eu me tornei sócio, tinha acabado de passar por uma reestruturação no escritório e foi criado um comitê de remuneração para reestruturar os sócios na remuneração. Precisava ter um sócio jovem. Põe o Marcelo. Daí eu entrei no comitê de remuneração. Eu fiquei 6 anos no comitê de remuneração. Aí, um dia, o Luiz Fernando era conselheiro, falou, olha, eu vou sair do conselho, vai abrir uma vaga. Acho que o setor podia indicar você para ser o representante do contencioso no conselho, passar pela eleição, tudo. Falei, Luiz, no teu lugar? Você gosta, você ajuda, não sei o quê. Tá bom. E assim eu fui parar no conselho do escritório. E depois, dentro do conselho, a eleição para a diretoria executiva, né, o CEO, o diretor executivo que chama, eram 2 posições que vinham de dentro do conselho, e aconteceu da mesma forma. Naturalmente, uma hora o conselho falou assim, olha, vai ter que ter uma renovação, o que vocês acham? Então, isso não foi planejado. Existia, sim, essa predisposição anterior. Eu brinco que, assim, eu nunca soube jogar futebol. Meu pai não gostava de futebol, nunca me deu uma bola, gostava de carro, então eu brincava de carro, andava de kart, mas bola eu nunca tive em casa para brincar, então eu não jogava bola. Se eu não jogava bola, eu não era escolhido para os times de futebol da escola. Consequentemente, nunca marcava gol. É óbvio, porque eu não jogava bola, não gostava de jogar bola, não ia para o time e não marcava gol. Agora, em compensação, quando o pessoal brincava de juntar para ir andar de kart, eu ia lá e brincava pelas primeiras posições. Então, eu acho que essa parte acontece dessa forma. Alguma coisa que você fez no passado, planejado ou não, te puxou para lá. E esse é um ponto importante, porque nada cai do céu. Então, tudo bem, não me planejei para ser o CEO. Aconteceu, mas não aconteceu do nada, né?
tem toda uma questão que rola por trás. E coisas, às vezes, você falou lá do kart lá de trás, enfim, alguma coisa que você criou ali e foi seguindo. Então, isso é interessante. Você contou um pouco da efetivação, enfim, de dentro do escritório se planejar para se tornar sócio, né? Que era uma pergunta até que eu ia fazer, porque você colecionou sucessivas promoções até chegar à sociedade, mas você já explicou. Mas uma vez sócio, no primeiro, como veio o convite para a sociedade, uma vez sócio, dormiu, acordou no dia seguinte, o que mudou? Olha, Renato, assim, essa pergunta se repete muito, né? Como é que foi chegar sócio e como é que veio esse convite e tudo mais, né? E para essa resposta, eu gosto de citar o que o Daniel, meu sócio aqui, fala. Virar sócio não é ato constitutivo, é um ato declaratório. Você já era. Exato. Você só vem a ser declarado. Você não é o dia que eu te constitui sócio, né? Eu brinco que é que nem carteira de motorista, né? A gente acha que você é moleque, né? Eu gostava de carro. Seu sonho é você fazer 18 anos para tirar a carteira e poder guiar o carro, né? Levar a namorada no cinema, ir para praia com os amigos, tudo mais. Então, você fica desejando aquilo tudo. Não é porque você passou na autoescola que você vai saber guiar na estrada. Começa por aí. É verdade. Mas eu tirei a carteira. Mas o que você fez? Você passou só na autoescola, você já guia, já sabe, né? Passa na autoescola e depois pega a Marginal Pinheiros aí na hora do rush, você vai ver que não é guiar a mesma coisa da autoescola. Mas segundo também, depois no dia seguinte, então assim, é um processo de preparação em que você oferece antes de depois ter, né? Então, você é declarado, você não é constituído. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas esperam que venha a constituição. Você virou sócio, agora você pode passar a fazer atos de sócio. Não. Você já devia ter feito antes. Então, esse é o primeiro ponto. Mas não me compete fazer isso. Então, essa é a questão. Você quer ser o dono ou você não quer ser o dono? Então, haja como o dono se você quer ser o dono. Ninguém vai te dar primeiro para depois você virar o dono. Eu acho que é um pouco disso. Então, é um ato declaratório, como o Daniel fala, mais do que constitutivo. O dia seguinte, eu faço referência de novo a tirar carteira. Né? Você tira a carteira, você vai para a praia, você vai para o cinema, depois de alguns meses, você está lá preso no encongestionamento, na hora do rush, cansado de estar preso no trânsito, porque a rotina vem. As fases mudam, os desafios mudam. Depois que você comemora, e é claro, é um momento de comemoração, eu acho que é a consolidação de um momento de carreira, de um processo de anos que leva, de um reconhecimento. Quando você está numa big firm, num grande escritório, você passar por uma mesa de 50, 60, 100 sócios que votam para trazer você para a mesa. Então, isso é um reconhecimento coletivo do teu trabalho. Então, é muito bacana, tem que ser comemorado, tem que ser aplaudido, mas é uma ilusão achar que tua vida, pronto, agora acabou o jogo. Não acabou o jogo, só mudou de fase. Os jogos de antigamente, que não tinham fim, ele só ficava mais rápido, mais difícil, né? É mais ou menos isso. Então, você passa a ter outros desafios, né? É claro que você tem que ter um olhar diferente, mas a vida continua com seus desafios, com seus anseios, com as suas inquietudes e assim por diante. E é interessante você contar isso. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. E normalmente a resposta vem desse jeito porque é a realidade dos fatos. Você não vira sócio. Você já é sócio, você só é declarado sócio, é algo que você já fazia. Se é diferente disso, tem alguma coisa errada. Talvez você não estivesse preparado para assumir o papel. É um bom ponto, Renato, é um bom ponto. É importante, e isso é algo que eu converso muito com o meu time, lá do Demarest, aqui no X-Gives. Não tem free lunch, não tem... se alguém te disser que é diferente, alguma peça está faltando no quebra-cabeça, porque assim... Ser sócio é você dividir o resultado de um empreendimento. Ninguém vai querer dividir de graça. Alguma coisa você tem que aportar nisso. Pode não ser necessariamente dinheiro, pode ser trabalho de execução, pode ser captação, pode ser imagem, pode ser cuidar do time. Tem uma série de variáveis que você tem dentro de um escritório de advocacia que precisam ser atendidas. Algumas dessas variáveis você tem que atender. Não precisa ser todas, ninguém é completo absoluto. Mas se você não encontra alguma delas e ainda, se você não tem nenhuma plenitude em nenhuma delas ainda e você quer ser sócio, você ainda não é. Não adianta, se te colocarem, é de faz de conta. E pode acontecer. Né? Eu falo que você é sócio, mas eu não te dou poder, eu não te dou equity, eu não te dou o resultado da empresa, então você não é. E isso é uma outra variável que é importante dizer, que assim, tem que ter transparência, tem que ter alinhamento de expectativa. Então, não adianta você finge que você tem a atitude de um sócio, eu finge que você é um sócio. Não.
acho que tem que falar, olha, para ser, é isso aqui que tem que fazer. Você topa isso? Você quer isso? Topa. Então corre para esse lado aqui. Esse é o norte que tem que ir. Eu acho que isso sim é importante e é bacana. Quando a pessoa fala, eu quero, aí você fala, você quer? Quero. Então é para cá que você vai. E eu vou garantir que quando eu olhar para você, você está correndo para o lado certo. Agora, quem vai correr é você. Eu te garanto que você põe os seus esforços para o lado certo. Porque eu brinco, potência não é nada sem controle. Se você tem um monte de potência no carro, fazendo paralelo com o carro que eu gosto, mas você tem um pneu fininho, você acelera, o pneu não sai do lugar. Ou quando sair, vira e bate de lado, porque o carro não tem tração para andar para o lado certo. Então você tem que ter potência, mas você tem que ter controle e tração para o lado certo. Marcelo, é isso, porque não pode ser uma coisa tão quebrada. E se você não está pronto, tudo bem. O importante é você ter alguém que vai te guiar, te mentorar para você chegar lá, né? Depende de você, 110% de você, né? Então, interessante ter a tua visão. A gente vem falando um pouquinho já do começo da sua carreira, que é uma carreira de muito sucesso. E você é uma referência, sem dúvida, nessa parte de resoluções de conflito. A gente fala também um pouco da arbitragem. O quão importante foi e é a sua formação acadêmica? Porque a sua formação acadêmica é forte, né? Você fez uma boa faculdade, você fez mestrado na PUC, você fez um doutorado pela Universidade de Freiburg, me fala se eu estiver falando errado, mas é uma universidade na Alemanha, um doutorado. Quão importante foi? E me conta um pouquinho também dessa experiência do doutorado fora. O que tem de diferente? O que você colocou na tua bagagem quando você voltou e aplicou aí no escritório? Legal, bacana a pergunta. Bom, eu diria que essa é uma parte que foi bem planejada da minha carreira, bastante planejada. Quando eu virei advogado, no primeiro ano de advogado, como eu falei, eu fiz a minha conta, olhei ali e falei, dá para ser sócio aqui dentro, o que eu preciso para isso? E eu notei que, muitos dos sócios, o escritório, o Demarest Escritório trabalha com empresas do mundo inteiro, multinacional nesse aspecto, né, de todas as multinacionais para ser. Então, a necessidade de ter experiências fora, né, com direito estrangeiro, tudo, era uma demanda dia a dia lá dentro. E é o mesmo que dentro do X-Gives, e eu diria que todo escritório de alta performance vai passar por isso, não tem como não ser, é difícil você ficar restrito ao mercado doméstico. Então, quando eu me formei, eu olhei e falei assim, poxa, eu quero ser sócio. O que os sócios fizeram e são para serem sócios, né? E eu, literalmente, olhei o currículo de cada um, falei, quero ver o que cada um fez. E tirei o denominador comum, todos estudaram fora, ou tinham tido alguma experiência fora. Falei, então, terei que ir para fora. Daí eu conjuguei com o meu passado. Lembra que eu falei para o Luciano que eu não tinha feito nada, a não ser feito 2 intercâmbios? Eu falei, poxa, eu já morei nos Estados Unidos, eu já morei na Alemanha um tempo. Eu tinha uma experiência, uma visão do que era a Europa, do que era os Estados Unidos. Eu falei, gostei de morar fora, quero morar fora, vou então me dedicar a isso. Eu vou me preparar para ir para fora. Eu, por uma escolha pessoal, eu gostava mais do formato de vida europeu. Eu falei, não, eu vou para a Alemanha. Eu queria ir para a Alemanha. Até porque, do que eu olhei aqui, 90% das pessoas estão indo para os Estados Unidos. Se eu for para a Europa, eu acho que vou ter algum diferencial nisso. Então, eu tomei a decisão de que falei, não, vou estudar fora e vou para a Alemanha. Só que daí tinha um porém, né? Tinha que ter dinheiro para isso. O escritório tem institucionalmente uma bolsa, na época, o Demarest tinha uma bolsa e poderia ajudar, mas não era o suficiente. Então eu comecei a olhar, falei, eu precisaria de uma outra bolsa para ir para fora. E eu fui ver, as bolsas que tinham para a Alemanha eram só para doutorado, não eram para mestrado. Falei, eu não vou conseguir uma bolsa para o mestrado, só vou conseguir para o doutorado. Não tem problema, então eu vou fazer o mestrado aqui no Brasil, na PUC, em que eu tenho já um acesso com os professores, o valor dá para eu pagar mensalmente aqui, e depois que eu me formar, no mestrado, eu vou fazer o doutorado fora, que eu preciso da experiência fora. E assim eu fiz. No primeiro ano da faculdade de formado, eu já prestei o mestrado na PUC, não passei de plano, porque tem toda aquela lógica de professor te conhecer, você tem uma fila de doutorandos que querem participar e tudo mais. Eu entrei no segundo ano de formado, daí no mestrado da PUC. Fiz o mestrado em 2 anos, e daí no final do segundo ano eu já apliquei para o doutorado na Alemanha. E na Alemanha, para aplicar para o doutorado, você precisa ter um orientador já, que aceita o teu projeto. E o meu projeto envolvia proteção de propriedade intelectual, né, processo civil e propriedade intelectual no mestrado, e o meu doutorado eu já estava focando em uma análise comparativa de Brasil com Europa, porque na época eu tinha acabado de lançar as diretrizes europeias sobre proteção de propriedade intelectual. E daí eu apliquei para 33 orientadores na Alemanha, e 2 me aceitaram, sendo que um deles eu tive a sorte de que era um cara hiper especializado nessa matéria, um dos maiores, Thomas Dreyer,
um dos maiores na matéria, e embora ele fosse muito demandado, ele me escolheu porque ele estava justamente desenvolvendo um projeto de comparação da Europa com o resto do mundo. Então, ter um latino que pudesse trazer a visão do Brasil, que é um grande player, né, quando se fala em América do Sul e tudo mais, interessava para ele. Assim, ele me admitiu. Então, assim que eu fui fazer o doutorado, daí avisei no Demarest. O Demarest falou, bora, vai lá, você tem nosso apoio, mas o Luciano na época me falou, Marcelo, tem gente que vai fazer mestrado, volta em FAP, mas doutorado tem gente que demora muito, né? Tem gente que ficou 5 anos fazendo, mais tempo, e daí pro escritório não funciona isso. 1 é pouco, 2 é bom, 3 talvez já seja demais, 3 anos fora. Eu falei, entendi. Tá claro, eu não volto depois, no máximo em 2 anos, 2 anos e meio, eu estou voltando. Então esse foi o primeiro ponto que eu falei, tenho que conjugar com o escritório, eu não posso... eu estou indo para lá porque eu acho isso importante para o escritório. Eu não posso fazer disso um problema para o escritório depois, né? Daí, na época, eu também tinha a situação de acabado de começar a namorar, né? E já tinha avisado meus pais, a minha mulher tinha, na época, falado para os pais dela, talvez ele vá para a Alemanha. Tá bom, vai, claro. Ninguém põe uma fé que aquele namoro recente podia significar ir para a Alemanha, mas... De repente chegou o dia e falou, a gente vai, não vai? Só que não tô casado ainda, né? Como um namorado, a gente vamos. E ela, talvez no auge da loucura, falou, vamos. Não falava alemão nada, falou, vamos. Legal. E agora vamos então aplicar para a Bolsa, que precisa do dinheiro, lembra? Precisa do dinheiro, vamos aplicar para a Bolsa. E eu fui aplicar para a Bolsa. E a Bolsa era uma bolsa compartilhada do CAPES com o DAD, que é o Diretório Acadêmico Alemão. Aí daí eu entrei na sala, lá fui entrevistado, apresentei o projeto, apresentei tudo. O representante do CAPES falou, mas... isso aí que você vai estudar lá, dá para estudar aqui no Brasil. Você não precisa ir para lá. Tchau. E daí eu falei, como assim? Eu já estudei, eu fiz um mestrado aqui. Tchau. Daí foi um balde de água fria, mas daí eu falei, agora não vai parar mais. Já passei a ponte, né? Daí a gente já tinha vendido o carro, já tinha tudo pegado. Vou com o dinheiro que eu tenho e depois a gente vê como é que faz. Vou com o dinheiro que eu tenho e vou estudar, vou fazer. E fomos. E daí, no ano seguinte, eu apliquei de novo para a Bolsa. Vim para o Brasil para prestar a Bolsa. Chego aqui, entro na sala, quem está lá? O mesmo cara. O mesmo cara. Daí eu falo para ele, ele falou, o senhor teve aqui o ano passado? Tive. Ele falei, o senhor podia estudar no Brasil. Eu falei, pois é, mas eu fui mesmo assim, eu estou estudando na Alemanha. Ele ficou meio assim, daí a representante do Diretório Acadêmico Alemão pegou, pôs a mão assim e falou assim, me explica, para onde você foi? Eu falei, fui para Freiburg. Com quem você está estudando? Eu falei, Thomas Dreyer. O que você está fazendo? Então, eu comecei a perguntar, ela falou, tá bom. E no final, então, eu tive a bolsa não do CAPES, mas do Diretório Acadêmico Alemão. Quer dizer, a Alemanha que financiou minha bolsa, não foi propriamente o Brasil. Mas a condição que a bolsa tinha você tem que voltar para o Brasil. O conhecimento que você adquirir na Alemanha, você deve trazer de volta. É importante para o Brasil isso, e é importante para a Alemanha, porque a gente quer que você difunda no Brasil a cultura que você sai da Alemanha. Daí você vê o que é planejamento, né? Isso é uma lógica alemã de outras variáveis pós-guerra, de mostrar que o período de guerra acabou, né? E assim eu voltei para o Brasil, com o doutorado já feito. Eu não podia passar de 2 anos e meio lá, então eu consegui terminar todos os créditos e a preparação da minha tese nesses 2 anos e meio. Voltei para o Brasil, sem ainda ter depositado a tese. Terminei a revisão da tese no Brasil e depois eu depositei e 1 ano depois eu fui fazer só a defesa, que é um formato diferente do Brasil, que não é uma única banca, são 3 bancas todos, mas daí eu fui fazer a minha defesa. Basicamente foi esse o caminho para o doutorado. Se perguntar, era um planejamento, eu queria fazer isso para ser professor, tudo. Não, o planejamento eu sabia que eu precisava ter uma experiência fora para o Demarest, para virar sócio. Eu tinha uma empatia, queria fazer a Alemanha, e o caminho foi esse, precisava do dinheiro, precisava da bolsa, então fui conjugando dessa forma. E foi uma experiência incrível, assim. É isso, uma outra variável, né? Quando a gente fala de morar fora, o título que você ganha é só um pedaço da experiência. Eu brinco com as pessoas aqui, a tese que você escreve, o título que você ganha é só um pedaço da experiência. O que é bacana é o que você aprende, você muda como pessoa, né? Assim, são coisas pequenas, mas que contam. Então, você chega na Alemanha, eu precisava alugar um apartamento para morar com a minha namorada. Aí eu falei, tá bom, vamos lá procurar um apartamento. A cidade, Freiburg, é uma cidade estudantil. Tem 200 mil pessoas, 120 mil estudantes. Você pode imaginar como é fácil alugar apartamento em Freiburg. Tinha filas.
saía no jornal, era jornal ainda, saía o jornal, o anúncio, você ia correndo lá, quando você chegava tinha uma fila de estudantes na porta para falar com o proprietário. Daí você fala, cara. Eu chegava lá com meu alemão meia boca, latino, né? Um monte de outros estudantes. Eu falei, eu tinha que apresentar calção, eu falei, eu nunca vou conseguir o apartamento que eu queria. Então, tomei algumas portadas na cara, até que teve um dia que eu entrei no apartamento e falei, nossa, é esse que eu quero. E daí foi a parte bacana, porque daí eu olhei para o proprietário e falei, que apartamento maravilhoso. Isso aqui é um sonho para mim, um completo sonho da minha vida de estudar fora aqui. E o cara olhou e falou assim, nossa, você não é alemão, né? Eu falei, pelo sotaque você percebe. Ele falou, não é pelo sotaque, é pelo comentário. Você gostou do meu apartamento? Eu falei, adorei, que bacana. E assim, eu consegui o aluguel na frente de vários outros que tinham o pai dando calção, não sei o que, tudo, e ele nem me conhecia. E no dia seguinte, minha namorada da época chega, entra no trem, olha assim, 15 minutos, meio de jet lag, fala assim, não estou entendendo uma palavra do que fala aí no alto-falante do trem. Tem muita neve lá fora, né? Falei, caramba, vai ser difícil, né? Porque ela não fala alemão, tá frio, então vai ser um desafio ficar com ela aqui e manter ela engajada. Daí eu fui falar com o meu professor, né? Eu olhei no manual da faculdade, era programado, né? Lei o manual da faculdade, até você pode escrever em inglês. Falei, puxa, que bom, né? Porque eu falo alemão, tá? Mas escrever já é outro bicho. E escrever alemão jurídico ainda. Aí chega o professor, não, professor. Ele falou, pois bem, você vai fazer como a tese? Eu falei, eu li aqui no manual da faculdade, pode ser em alemão, francês ou inglês, eu vou escrever em inglês, né? Ele falou, perfeitamente, você veio para a Alemanha, você vai escrever a tese em alemão, se não ser para os Estados Unidos. Tchau. Eu volto para casa mais desnorteado impossível, né? Aquilo me deu um bloqueio, porque o alemão que eu aprendi no colégio era uma coisa, o alemão jurídico é outro bicho. E daí fui olhar as teses de doutorado. Eu tinha acabado de fazer a minha dissertação de mestrado. Quando eu olho as teses, é um outro bicho. O pessoal escreve 200 páginas com 2.000 notas de rodapé. Qualquer frase você tem que fundamentar. Era uma lógica diferente do Brasil, em que a pessoa escreve mais extenso, menos profundo em algumas coisas. Então aquilo tudo trouxe vários bloqueios, mas ao final, enfim, depois do momento de bloqueio e de xingar muito a mãe do professor e tudo mais, você aceita. Eu fiquei, diria que alguns meses meio bloqueado, até que teve um dia que a Larissa, minha mulher, virou para mim e falou, mas você achou uma coisa, eu não sei do que você está escrevendo, eu não entendo alemão, mas é bom você começar a escrever. Que a gente tem que voltar. E daí eu comecei a escrevi, enfim, no final, assim como o aluguel, a tese saiu, eu obviamente, contratei um revisor para revisar o meu alemão, pedi para ele, olha, só não deixa sangrando a peça, né? Deixa a minha cara. Então, ela falou, não, pode deixar, dá para entender perfeitamente, vai ficar com a tua cara aqui e tal. E a gente teve uma experiência incrível, assim. A Larissa chorou um único dia na Alemanha, no dia de ir embora. Então, assim, aprendeu alemão lá, fez amigos, se enturmou. Então, isso que a experiência trouxe. Então, quando alguém me pergunta hoje, eu dentro do Demarest, aqui dentro do X-Gives e fora, né? Muita gente pergunta, eu quero estudar fora, como é que você enxerga isso? O que eu preciso fazer e tal? Eu falo, olha, morar fora, se você for planejar, né? Tem gente que não planeja, mas se você for fazer planejamento, você tem que olhar sobre 5 perspectivas. Pessoal, profissional, acadêmica, financeira e até espiritual. Eu acho que, assim, do ponto de vista profissional, tem que saber se conjuga com o que você quer profissionalmente. O lugar onde você está. O Luciano me disse claramente, você precisa voltar, senão você perde o trem aqui dentro do escritório. Não dá para você ficar 5 anos estudando e depois voltar a querer ser sócio. Do ponto de vista acadêmico, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o mestrado? Eu vou fazer o doutorado? Para que eu quero fazer isso? Né? Eu quero ser professor? Não quero? Você voltar com o doutorado da Alemanha não te intitula para ser professor aqui, porque você precisa validar o diploma no Brasil. Se você quer ser professor, talvez seja melhor fazer um doutorado aqui. Mas eu não queria ser professor, eu queria ter uma experiência estrangeira para o escritório. Do ponto de vista financeiro, custa caríssimo morar na Europa. Hoje, tanto quanto. Na época também era muito caro. Então você precisa estar preparado financeiramente. Do ponto de vista pessoal, também, você tem que olhar e falar assim, estou namorando, eu vou terminar meu namoro, eu vou casar, a gente vai se casar, volta, casa depois. Tive que conjugar isso. Brincadeiras à parte, do ponto de vista espiritual também. Você tem que estar num momento pleno para você conjugar isso tudo, porque se você não tiver, se a tua cabeça estiver com algum outro problema, você vai ter muitos desafios nesse processo. Então, se você não tiver centrado, as chances de dar errado, eu conheci muita gente que deu errado. Eu conheci muita gente que foi, na Alemanha mesmo, teve um casal que foi e
com um bebê, a mulher não falava alemão, tudo, ficaram numa casa fora da cidade, então era muito sozinho, depois não tinha o auxílio da família com o bebê, a mulher voltou antes, daí você volta antes e já fica meio descoordenado, então requer essa, pelo menos a minha visão planejada, esse cuidado. Mas é uma experiência incrível que eu faria quantas vezes fosse possível. Pena que não foi possível fazer mais. Não, sem dúvida. Acho que morar fora é isso. É muito mais do que a sala de aula, muito mais do que você vai estudar. É o que você vai viver, o que você vai experimentar, o que você vai vivenciar nessa cultura diferente. Isso é tão bacana. Eu passei agora 3 semanas no Japão. Foram 3 semanas. E o que você aprende da cultura, o choque que você tem, você volta diferente. Imagina se passa 2 anos e meio, né? Então é muito bacana. E você trouxe 2 pontos que eu achei super importantes, né? Um deles falou, o que eu preciso para virar sócio? Deixa eu ver o que os sócios fizeram aqui. Todos estudaram fora. Tá todo mundo para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, vou na contramão. Então essas 2 coisas também me chamaram a atenção, né? Porque você quis fazer o que os outros fizeram, né? Que é um indício para a sociedade, mas você também seguiu um rumo diferente para poder ser diferente. Isso foi muito bacana. Foi com algum tipo de... tinha um outro sócio que foi também um grande mentor, o José Edgar, que tinha estudado nos Estados Unidos. Ele falou, Marcelo, você vai para os Estados Unidos? O que você vai fazer na Alemanha? E ele tinha estudado em colégio alemão também, engraçado ainda. Não, velho, você foi para os Estados Unidos, eu já falo inglês, todo mundo foi para os Estados Unidos. Na verdade, eu vou ser sincero, eu gosto mais da vida na Europa do que nos Estados Unidos. Eu não gosto daquela loja. Mas, assim, é um diferencial, né? Se for ter um cliente alemão e tudo mais, não sei o quê, tá bom, você quer ir, ok, mas teve algum tipo de truco, sabe? E nessas horas você tem que ser fiel ao que você também quer, porque não adianta você também ir para um lugar só porque os outros querem. Porque tem uma parte disso que você também tem que gostar. Do contrário, fazer o que os outros querem e mandam, daí 2 anos e meio morando fora, infeliz, não dá, né? Então, tinha essa conjugação. E sim, é conjugar o que você quer e o que você gosta com aquilo que vai ser útil, que vai ser que vai te alavancar, né? Eu acho que vai te trazer mais valia para o que você representa para o teu entorno. Não, sem dúvida, é isso. Você tem que bater no que você acredita. De um lado, você foi para um caminho que todos foram. Do outro, você fez diferente, né? Então, esse mix funcionou muito bem. E, claro, você voltou para o Demarest, trilhou uma carreira de muito sucesso, chegou, como você falou, a CEO, 25 anos de escritório, como sócio da área de resoluções de disputa. Imagino que você tenha pegado diversos processos complexos, cabeludos, arbitragens diferentes. Teve algum que te marcou mais? E se sim, por quê? Bom, a vida no contencioso não tem nada monótono, né? Contencioso tem sempre muita história para contar. Se a gente sentar, é história para uma tarde toda, para muitos happy hours. Então, mas sim, claro, assim, pegava casos complexos, casos grandes, casos com valores imensos, casos importantes para os clientes. Cada qual tem as suas razões aí pelo qual eles foram importantes. Mas, assim, teve um caso que para mim foi muito emblemático, uma arbitragem que eu tive ainda como advogado, não era sócio, uma arbitragem que foi na Finlândia. E essa arbitragem foi uma escola e foi muito marcante, porque até parar na delegacia na Finlândia eu fui parar por conta dela. Começou com uma disputa no Brasil, uma cautelar que a gente entrou, uma questão criminal no Brasil, e depois a gente seguiu com a instauração da arbitragem na Finlândia, e a gente então fui indo 3 vezes para a Finlândia, mas na primeira visita que a gente foi para a Finlândia, que era para fazer a primeira audiência e tudo mais, havia um contato pela parte contrária de uma tentativa de um acordo. Então me avisa quando vocês chegarem na Finlândia para a gente fazer uma reunião para tentar um acordo. Não, tá bom, vamos ver, tal, a gente vê. E chegada na Finlândia, a gente tinha um escritório finlandês que nos auxiliava também. Parece que eles querem sentar para fazer um acordo e tal. No dia que a gente chegou, sei lá, um dia tarde, daí aquele negócio de dia-noite, você tá com jet lag. No dia que eu pousei, assim, a advogada da parte contrária ligou, vamos nos encontrar. Eu falei, hoje não dá. A gente vai no teu hotel. Eu falei, não, hoje a gente tá cansado. A gente vai amanhã, o dia que a gente marcou. Tal. E marca a reunião no dia seguinte no escritório de advocacia que nos auxiliava para fazer o acordo. Então a gente chegou mais cedo, preparou toda uma proposta, tal, pôs lá no PowerPoint, plotou na tela. Tal. Dá o horário, chega o time de advogados da parte contrária, entra na sala, a gente faz toda uma apresentação, traz os números, mostra, tal. Eles olham e falam, não deu certo. Obrigado, tchau. A reunião durou 3 minutos e meio. A gente fica olhando assim e fala assim, poxa, tem coisa errada, era isso? Foram embora, daí a gente falou, bom,
maluquice, não estou entendendo essa lógica. Mas tudo bem, então segue, vamos continuar preparando. No dia seguinte tem audiência, vamos seguir nosso caminho. Dá 5, 10 minutos, toca o telefone da sala de reunião, a advogada finlandesa sai, levanta o telefone, começa a fazer assim, baixa o telefone e fala assim, tem 2 policiais e um oficial de justiça na recepção com uma ordem de busca e apreensão dos nossos casos do Brasil. Eu olhei, o quê? 2 policiais querem fazer uma busca e apreensão no escritório de documentos. Eu falei, como assim? Ela falou, não sei. Daí eu olho, os clientes não entendendo, porque não falavam inglês, menos finlandês ainda também. Bom, resultado, a gente sai, vai lá na recepção, tem 2 policiais de 4 metros de altura por 2 de comprimento, um oficial de justiça falando em finlandês com os managing partners do escritório, eu olhando assim, eles têm uma ordem de busca e apreensão por documentos da arbitragem. Eu falei, que documentos? Não, eles querem pegar, tem algum documento, então com ordem de busca e apreensão. Eu falei, o que a gente tem aqui são só cópias, não tem nenhum documento que eu trouxe da arbitragem original, são só cópias, os documentos originais estão na Câmara. Daí ela explica para o oficial de justiça e fala, então não estão os documentos aqui? Eu falei, não estão, são só cópias. Então tá bom, então não vai ter a busca e apreensão, mas vocês vão ter que ir para a delegacia, chamem os clientes. Vamos para a delegacia ver o que está acontecendo. Chama os clientes, ele olha para os clientes e fala assim, tira a gravata, tira o cinto, tira o cadastro do sapato, dá o passaporte. Eu olho para o advogado assim, o que está acontecendo? Não, é o procedimento, eles estão sendo detidos, a gente vai para a delegacia. Eu falei, como assim? Eles vão no carro, é pela segurança deles. Eu falei, não, para tudo, eles estão sendo presos? Não, eles estão sendo detidos. Eu falei, entende? Eu falei, não. Bom, resumo, tirou o sapato, tirou o cadastro, os clientes entraram no carro, foram no carro de polícia para a delegacia, e a gente foi atrás do carro. Chegar lá, os clientes estão dentro de uma sala. A delegacia na Finlândia é agradável. Os clientes estão numa sala que só tinha fechadura por fora, por dentro não, era uma sala envidraçada, mas por dentro não se abria. E daí começa a discussão, tem que ver o documento, eu falo, eu preciso entender o que é o documento. E a advogada estava muito travada já, ela falou assim, os seus clientes, meus clientes não, os nossos, assim, calma, o que está acontecendo? Não, eu não sei o que vocês fizeram, eu falei, a gente não fez nada, calma. E daí conversa vai, conversa vem, precisamos de um tradutor do finlandês para o português para eles poderem prestar o depoimento. Isso era já quarta-feira, 6 da tarde, eu falei, vai, tradutor de português para o finlandês essa altura do campeonato. Aí acharam uma tradutora que falava finlandês e espanhol. Quando eu chego com ela, começo a falar com ela, não entendia nem o espanhol. Eu falei assim, não vai dar certo isso aqui. Daí eu vou falar com o delegado. Ela vira e falou assim, ela falou, não tem alternativa, a gente vai ter que esperar até amanhã. Eu falei, não existe a possibilidade do meu cliente dormir aqui. Não existe essa possibilidade. A não ser que a gente precisa saber o que está acontecendo. Não, mas é assim que é o procedimento. Eu falei, seguinte, eu não entendo nada de direito finlandês. Mas eu tenho certeza de que tem que ter direito de defesa, eu tenho que saber do que estou sendo acusado. Ou a gente entende isso, ou a gente não sai daqui hoje. E daí a gente foi falar com o delegado. O delegado foi muito cuidadoso, ele virou assim, tem a acusação de que esse documento aqui é falsificado. Ele mostra o documento. E por isso eu preciso de depoimento. Eu falo, esse documento não é nosso. Esse documento foi juntado por uma terceira parte nos autos do processo cautelar lá no Brasil. O delegado, tem processo no Brasil? Eu falei, tem processo criminal, tem processo assim, tem arbitragem. Ah, mas ninguém me falou disso. Pensei só que vocês iam entrar com uma arbitragem aqui. Eu falei, esse assunto já tem meses no Brasil, calma. E esse documento não fui eu que produzi, isso é uma cópia que está da outra parte. Ele, entendi. Então, chama os teus... É o seguinte, você pode fazer a tradução juramentada dos teus clientes do português para o inglês? Eu falei, juramentado? Você presta juramento aqui, você vai ser o tradutor. Daí eu falei, tá bom. Chamo os clientes, eu explico brevemente para eles o que aconteceu, começo o depoimento, eles estavam absolutamente espantados, né? Começa eles explicando, mal conseguiu falar, eu ia traduzindo aos poucos, e no final eu explico o que é o documento, o que a gente tinha trazido era uma terceira parte no processo no Brasil. Tá? No final, o delegado devolve o passaporte, o cadarço, o cinto, a gravata. E daí, essa foi a minha experiência na Finlândia, e terminou daí no restaurante, a gente foi comer carne de urso. Uau! Mas foi uma experiência marcante, eu diria que, assim, hoje virou um caso interessante, uma história interessante para contar, mas na hora de sair, você preso lá, não sabendo por que você está preso. Sabe a história de Kafka? Eu senti na pele aquilo, então me marcou bastante. Foi um caso interessante.
E teve outros, né? Assim, teve outras coisas aí bastante engraçadas ao longo da carreira, mas esse foi certamente um dos... Não foi dos valores maiores e mais relevantes, mas certamente foi um dos maiores aprendizados que eu tive. De resiliência, porque também eu notei em um determinado momento que eu estava sozinho. A advogada falou, eles vão dormir aqui hoje. Eu falei, eles não vão dormir aqui hoje. A gente vai ficar até o final. Eu não vou voltar para o hotel. E ela, não, mas é isso, é assim, precisa ter um tradutor. Eu falei, não precisa ter um tradutor. E daí vem a diferença de Brasil para Europa, cultura. Eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito. Não vai ter tradutor, o tradutor vai ser só amanhã. Eu falei, a gente vai dar um jeito de fazer essa tradução, fala com o delegado. E no final deu, o delegado topou. Eu tive que prestar juramento, mas o delegado topou fazer uma tradução para o finlandês, em vez do português para o finlandês, do português para o inglês. E ele tomou o depoimento em inglês. Então, assim, foi um aprendizado de que quem faz contencioso tem que saber disso, né? Desistir nunca, retroceder jamais. Então, tem que ir até o final. É isso, é uma história realmente de resiliência, porque... E aí, imagina, você já tinha confiança dos seus clientes, imagina a confiança que você não ganhou. São meus amigos, assim, depois que você passa disso, depois que você passa por uma dessas junto, assim, brother in arms, você não cria uma cola, assim, confesso que eu cheguei no hotel... Tirei a gravata e falei, não sabia por onde aquilo ia terminar. É pesado, né? Porque você poderia, entre aspas, falar, bom, é a lei do país, poxa, o que eu posso fazer? E resolvo amanhã, mas não, você bateu o pé e de fato conseguiu resolver, né? Esse é o lado bom, entre aspas, de ser brasileiro, né? De você ter um gingado e falar, não, peraí, vamos tentar achar soluções, né? Vamos buscar até o fim. E aí você conseguiu. Então, realmente, eu acho que é uma história emblemática porque passa o direito, né? E é interessante que você consegue contextualizar não só a parte processual, mas o que tem os bastidores, que é o que a gente mais gosta por aqui, né? Renato, você falou uma coisa muito, muito importante, Renato. Advogar não é só conhecer a lei nos detalhes. Advogar é você entender o problema e trazer uma solução para ele. Que às vezes é brigar muito, às vezes é não brigar, às vezes é você contornar e fazer o depoimento em português para o inglês e não para o finlandês. Você tem que saber ter o jogo de cintura para trazer a solução. Porque se você for tentar só aplicar a lei puramente, isso não resolve necessariamente os problemas. Aliás, às vezes os problemas surgem justamente das dúvidas que a interpretação literal da lei traz. Então, uma das coisas que a gente tem aqui no escritório, a gente pôs como nosso fundamento, tá? Na nossa filosofia do escritório, nós somos resolvedores de problema. A gente tem que resolver o problema do cliente. E para você resolver o problema do cliente, você tem que tomar como sendo o seu problema. Não dá para você falar assim, fica aí, amanhã eu volto com o tradutor, dorme aí na cela, que eu vou dormir no hotel 5 estrelas que você está pagando, e amanhã eu volto com o tradutor, porque está na Finlândia, a advogada finlandesa falou que só amanhã que vai dar para fazer. Não dá para ser assim. Você tem que... Se nada der certo, você dorme na cela com o teu cliente, porque é isso aí. Né, pelo menos você mostra solidariedade. Muito legal. Essa é uma das várias histórias que você viveu lá no escritório, né? E você, enfim, contextualizou um pouquinho de até como você chegou ao cargo máximo do escritório, não só a sociedade, mas o cargo de CEO. E tem uma coisa muito curiosa, porque você foi co-CEO. Por que acabou tendo essa conjuntura, né? A soma de duas pessoas na mesma posição, quanto que isso impacta positivamente ou negativamente? E você acabou gerindo o escritório em um período de muitas mudanças. Mudanças na sociedade, no mundo, mudanças políticas, mudança no mercado. Como, ante tanta diversidade, você conseguiu ajudar o escritório a continuar crescendo? Peguei a pandemia, fui brindado com pandemia, né, no meu primeiro mandato como CEO. Bom, assim, contando um pouco de como chegou lá, como eu disse, eu virei sócio e logo no primeiro ano de sócio eu passei a integrar a comissão de remuneração do escritório dentro de uma reformulação que teve. E foi um aprendizado imenso, porque tem coisa mais delicada que se lidar com a remuneração dos sócios. Então foi um aprendizado imenso, incrível, de todas as formas. A partir da comissão de remuneração, eu fui para o conselho, substituí o Luiz Fernando no conselho do escritório. O conselho são 5 sócios. Dentro do conselho, pela governança do Demarest, se não me engano ainda continua assim, você tem dentro do conselho 2 dos 5 conselheiros são apontados para o cargo de co-CEOs ou de diretoria executiva, que é o nome que se dá, de diretores executivos do escritório. Sempre foi um cargo, acho que em algum momento do passado foi um cargo que era o único, mas da nossa gestão para frente sempre foi um cargo compartilhado. Por quê? O objetivo é que nenhuma das pessoas precisasse sair da prática. Obviamente, você administrar o escritório tem um custo na sua prática, você vai ter que dividir o seu tempo, mas a ideia que se tem é que
para você gerir, você tem que estar na prática para te legitimar também. Então, você pôr todo o encargo nas costas de uma pessoa só, talvez você não consiga ter essa pessoa daí atuando também. Então, a ideia de dividir entre 2 pessoas permitia que essas 2 pessoas, de alguma forma, ainda continuassem na prática, atuando no dia a dia. Então, por isso que, institucionalmente, dentro do Marest, sempre teve esse cargo, essa natureza de 2 pessoas gerindo. Bom, como eu falei, como é que eu fui parar lá? Eu estava no conselho já. Os diretores à época eram o José Dias e o Paulo Rocha, eles já estavam há algum tempo como diretores, anteriormente, e partiu naturalmente dele, já tinha passado um processo de toda a reformulação que passou pelo Demarest no final de 2008 para 2010, e eles já estavam há algum tempo na diretoria, e partiu deles naturalmente um movimento de vamos fazer uma oxigenação, uma mudança, tudo. Daí vem aquela questão do passado, né? Naturalmente, você já fez comissão de remuneração, você já ajudava, a gente já tinha o Celso, o Rafael e eu, já éramos co-heads do contencioso, nós já estávamos encabeçando o setor contencioso e de arbitragem. Então, poxa, você já tem a visão o contencioso já era um grande escritório em termos de um grande stakeholder dentro do escritório, enfim, protagonista do escritório. Então, a gente tinha uma visão da administração grande, já por conta disso, então foi vindo naturalmente. Daí, dentro do próprio conselho, fui indicado eu e eu tive o prazer, presente de ter o Douglas Mota também indicado junto. O Douglas era do setor tributário e também foi indicado a ser um dos co-CEOs. E para mim foi um presente, porque o Douglas, a gente se identificou muito, ele também tem a mesma lógica de organização, de foco, planejamento, então foi muito fácil trabalhar com ele nesse aspecto, a gente se identificava muito. E a gente trabalhou também com o Ricardo Felitti, que era um CFO, vindo do mercado, não era advogado, era engenheiro, e totalmente focado para a administração do escritório, do ponto de vista financeiro. Então, a gente teve a possibilidade de sentar com ele e desenvolver com ele as frentes. Ele nos ensinava muito, ele já tinha uma experiência. O Felipe é um pouco mais velho do que eu e o Douglas, então o aprendizado foi imenso junto com ele, e a gente empregava daí, obviamente, toda a experiência de ter passado por todos os degraus do escritório. Eu acho que daí vem novamente a questão do que você constrói. Eu fui estagiário, eu fiz o programa dos estagiários, eu sabia qual que eram as dores de receber os louros de receber um bônus no final do ano como advogado, eu ouvi no comitê de remuneração as reclamações dos sócios sobre como era o formato ou não de remuneração. Então, eu tinha uma visão já bastante ampla do que o escritório enxergava para as coisas. Então, foi muito natural ir para isso e a gente, como eu falei, eu tive o prazer de estar com 2 pessoas incríveis do meu lado, tanto o Douglas como o Felipe, que a gente ficou aí 4 anos juntos e, felizmente, foram 4 anos de bastante sucesso, a despeito de algumas adversidades, como, por exemplo, pandemia. A gente foi, sei lá, não lembro agora direito quando que foi a indicação, acho que era em abril de 19, que a gente foi indicado ao conselho, em março de 20 tem a pandemia, exatamente isso. Então, 6 meses de conselho você é brindado com a pandemia. Então, foi um choque, não foi nada fácil, porque, assim, eu estava voltando de viagem com meu pai, estava vindo da Suécia e o Douglas me liga e fala: Marcelo, nem volta para o escritório que você está de quarentena. Quem está vindo da Europa não pode mais entrar em nenhum ambiente coletivo. Como assim? E daí fica em casa, tal, vai ter que fechar, todo mundo vai ter que ir para casa. E a gente vai precisar ver se os computadores funcionam todos de casa. Quando a gente fala isso hoje, parece uma loucura, né? Mas na época, a gente já tinha toda a preparação remota, mas nunca se tinha testado todos os computadores remotamente. Então, a gente performou o que a gente chamou de stress test. A gente fez um dia todo mundo ir para casa e todo mundo acionar os computadores de casa para ver se aguentava a rede, tudo. E, felizmente, tudo aguentou. Tudo. Uma semana depois teve o lockdown e daí, de repente, você começa a ver todo mundo trabalhando. Desaparece todo mundo, você não enxerga mais ninguém. Aí começa a ver as notícias, né? Toda aquela questão de gente morrendo, toda aquela apreensão, né? De que, fulano de tal, pai internou, não sei o que tal, tudo parando. Daí você ouve, o cliente começa a ligar e fala: olha, o deal não vai ter mais. O outro cliente liga e fala: não vou pagar fatura. Daí alguém te fala que o outro escritório começou a demitir gente. Foi um choque, assim. Então foi um momento bastante difícil.
mas a gente tinha uma preparação, tanto técnica como financeira, para encarar. Então, na época, tomou uma decisão de que a gente não ia mandar ninguém embora, de que a gente ia operar de casa e que ia seguir a vida, obviamente, com todos os cuidados, tudo. E assim foi fazendo. Até que as coisas foram, não digo acalmando, né? Porque aquilo que parecia que ia ser 2 meses viraram 2 anos, né? Eu fiquei 3 semanas trabalhando da minha mesa da sala de jantar, porque eu achei que uma hora eu voltar para o escritório. Até que teve uma hora que eu me convenci que eu vou precisar pegar e fazer meu home office do lado da minha outra sala lá que eu tinha, porque não vai ter jeito, a gente vai ficar aqui. Então, mas daí organizamos as coisas e começamos a trabalhar. E aprendemos a trabalhar remoto. E hoje, quando eu olho para trás, assim, claro que a pandemia foi um período muito triste de todos os aspectos econômicos, obviamente de saúde para todo mundo, mas veio um legado, veio um aprendizado. O fato de a gente ter tido uma preparação de TI prévia nos ajudou nisso. O fato de a gente ter uma política austera financeira para o escritório nos permitia saber que a gente conseguiria operar mesmo que as faturas não fossem pagas naquele mês. Então, isso tudo nos trouxe um aprendizado muito bacana e um orgulho, ao final, a gente conseguiu sair por cima disso tudo. Então, foi um período de muito aprendizado, muito bacana. Muito frio na barriga, mas muito aprendizado. Mas é isso, dali pra frente, claro, uma situação muito complexa, mas um aprendizado tão grande, tão extremo, que dificilmente você vai enfrentar outra coisa tão complexa. Ou seja, você está preparado para tudo. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. E veio mais uma grande mudança na tua vida. Com certeza um choque enorme, né, Marcelo, de uma mudança muito grande e que balançou o mercado jurídico em 2023, no último ano, que foi a cisão, né? Vocês montaram o XGives, saiu a equipe inteira, praticamente boa parte da equipe de resolução de disputas, então 5 sócios, 30 advogados. Como é que aconteceu, se você puder contar os bastidores, né? O que motivou vocês a montar o escritório? Principalmente você, né? Que, entre aspas, tinha muito poder, né? Que você até falou, justamente por vir desses mandatos como co-CEO. E como é que foi ali aquele começo, né? O Nascitura, se você puder contar um pouquinho dessas histórias de bastidores, dos desafios. Ali do primeiro tijolinho vai ser muito legal. Legal. Essa pergunta eu já respondi algumas vezes, já ouvi algumas vezes, né? Imagino. Olha, a primeira resposta não foi nada fácil. Foi nada fácil, porque dentro daquele Marcelo todo planejado, o meu planejamento era aquilo que eu falei, eu virei estagiário, advogado, sócio, e eu sabia que assim estava tudo muito bem e dava para me aposentar no escritório, né? O plano era esse, eu estava como co-CEO, como conselheiro, co-head da área, estava tudo muito bem. Continuava a operar na minha área, assim, era um desafio operar, obviamente, ao mesmo tempo que você administra, mas dentro dessa política de dividir os cargos, as funções, isso permitia que eu operasse também, então eu continuava tendo os meus casos, os meus clientes, tudo. Então, não foi um exercício óbvio, não foi um exercício fácil, assim. Mas é um fato, né, Renato, que a vida, como eu falei no começo, se faz os planos, a vida sorri, né? E em alguns momentos as coisas se conjugam em formato diferente. Então, assim, a gente teve, dentro desse período, muita coisa bacana, mas também teve discussões. Eu não vou negar que a gente não teve discussões. E existiam algumas coisas que começaram a incomodar, assim, começaram a não ter... Quando você tem um escritório de 700 pessoas, é muito difícil de você conjugar todas as expectativas e anseios. Não tem como. E não tem certo e errado, são visões diferentes de como as coisas progridem. Então, nesse contexto de idas e vindas, assim, em um determinado momento passou a haver, vamos dizer, acho que houve 2 fatores que foram muito determinantes na decisão. O primeiro deles foi a visão de crescimento do escritório. Existe uma visão de crescer o escritório aceleradamente e uma visão de crescer o escritório mais organicamente, né? Nosso time aqui, né, quando eu digo nosso time, os nossos sócios que viemos para o XGives, a gente via como o crescimento uma coisa importante, inerente ao escritório. Se não tem o crescimento, não tem renovação, não tem a nova geração chegando, mas ele
fazer ele de uma forma acelerada, isso às vezes pode atingir a cultura, pode atingir o entrosamento. Então, a gente tinha algumas restrições nisso. Eu volto a dizer, não tem certo ou errado, mas era uma visão diferente de uma outra frente que preferia olhar para um crescimento mais acelerado. Então, isso se tornou um ponto de discussão entre nós. Certo ou errado era o que era um motivo de divergência. E depois teve um outro motivo, que foi o contencioso do escritório. Ele passou a ter algumas dificuldades de limitações de atuação, porque o setor contencioso de um escritório full service, normalmente, ele é um setor que começa acessório para auxiliar as áreas empresariais do escritório. Ele auxilia o setor empresarial nas demandas que se tem advindas das transações. E assim era no Demarest. Quando eu entrei no Demarest, o setor tinha 18 pessoas, 3 sócios e 18 pessoas. No meu último ano no Demarest, o setor estava com 11 sócios e 108 pessoas. Então, eu acho que hoje está até maior, não sei como é que está hoje, mas o setor ele foi crescendo e foi ganhando um protagonismo, uma independência. No final, cerca de 75% do nosso trabalho era standalone, um trabalho criado, originado de dentro do setor, não de fora. Isso nos trouxe independência, nos trouxe protagonismo, foi muito bacana, nos fez crescer. Por isso também que, obviamente, a gente teve essa presença no corpo administrativo do escritório, nada vem à toa. Mas isso trazia também algumas dificuldades, porque você passa a ter, por exemplo, uma situação que é muito comum, que é o conflito de interesses entre os setores. Você vem um caso bacana para mim que eu tenho que processar um cliente do outro setor, né? E daí, você não pode processar porque é cliente do outro setor. Tudo bem, ok. Mas daí você tem outras variáveis. Olha, eu não posso processar um potencial cliente do outro setor. Daí você começava a ter algumas limitações. Por exemplo, a gente não podia processar, não podia ter processos envolvendo fundos ou bancos, porque poderia atingir o setor de mercado de capitais e o setor bancário. Isso começou a trazer um desconforto, porque daí você passa a ter uma limitação muito grande. Você briga, a gente sabe qual que é a dificuldade da gente buscar um trabalho, conseguir fechar o trabalho, conseguir a proposta e tudo mais, de repente você não pode pegar porque tem um potencial conflito futuro. Então, assim, tem situações, e não tem certo e não tem errado, é compreensível. Dentro de uma lógica de uma coletividade do tamanho de um escritório desse formato, faz parte. Mas é um fato que estava nos incomodando dentro do setor, porque, ao mesmo tempo, a gente continuava tendo as nossas metas, as KPIs para cumprir. Então, quando essas situações são eventuais, assim, rarefeitas, você releva e segue a vida. E assim a gente fez muito, muito tempo. Mas, ao final, isso começou a incomodar mais, apertar mais. Então, a gente passou a ter essas discussões, né, de forma do crescimento, da questão de conflito, como prevalecer. E daí, assim, essa conjugação de fatores mostrou para, enfim, cada qual, né, teve o seu caminho de decisão. Mas a gente, ao final, se convenceu de que precisava ter uma mudança. Assim, havia uma necessidade de mudar os nossos ciclos, os nossos formatos. A vida mudou, a gente mudou, né? Os interesses mudam. E embora eu não tivesse isso claro para mim no começo da minha carreira, lá quando eu projetei todos os espaços, de repente veio essa ideia de que, poxa, a gente precisa então de uma independência total, a gente precisa ter um escritório à parte. E daí a gente começou a conjugar, porque, como você já adiantou, assim, não é uma decisão fácil. Uma coisa é você não ter alternativa, outra coisa é, eu estou sentado aqui como CEO, como conselheiro, como corretor da área, tenho clientes, tenho meu faturamento, estou feliz, está tudo funcionando. Se eu quiser, eu continuo. Então, assim, é você abdicando, ninguém te pôs nessa situação. Então, foi uma decisão muito difícil nesse aspecto, mas, ao final, cada qual pelo seu caminho, a gente se convenceu de que precisava ter essa mudança, que a gente precisava mudar. E daí veio a ideia, a gente olhou também para o mercado e viu que o mercado tinha uma carência, tem uma carência, né? Ainda tem, eu diria, uma carência de escritórios contencioso boutique que atuam em casos sofisticados e estratégicos. A gente falou, poxa, a gente está fazendo isso aqui dentro do Demarest com todas as limitações que a estrutura nos impõe, como eu volto a dizer, não é um defeito, é uma condição de uma área de conjugação de áreas. Poxa, se a gente fizer isso lá fora, com independência, mas com a organização que a gente aprendeu a ter aqui dentro, com a estrutura que a gente aprendeu a ter aqui dentro, isso vai ser uma coisa diferente e única. E daí veio essa ideia de criar uma boutique de setor contencioso e de arbitragem, uma boutique de contencioso e arbitragem, com a organização, estrutura, foco, administração de um grande escritório. E
E essa foi a coordenada que a gente colocou para a gente desde o início. Falou assim, não é para começar pequeno, não é para começar amador, não é para começar de uma forma mais ou menos. Ou a gente começa para ser o que a gente era para mais, ou a gente fica aqui dentro. Transige, aceita os conflitos que tem internos, cresce mais ou menos, um pouco orgânico, um pouco acelerado, e segue a vida. Dava para fazer também. Então, a decisão foi essa, daí, em cima disso, tomar a decisão de montar a boutique, foco, individualização de casos, cuidado estratégico de uma boutique, mas organização, estrutura, políticas, tudo que a gente aprendeu a ter num grande escritório. A ideia era ótima, mas daí tem um outro problema, você tem que implementar uma ideia dessa. Pôr em prática. Pôr em prática, porque a ideia é fácil, depois se pôr em prática é outro formato, porque você tem uma série de desafios, você tem que ter. Onde eu vou? Onde está a estrutura? Quem é o time administrativo? Quem é o time jurídico? E os clientes vêm? Os clientes são meus? São do Mareste? Como é que vai ser? O cliente vai querer vir? Não sei. E, no meu caso, ainda tinha muito do coração dividido, né? De pensar nos 25 anos que eu tive, das rotinas que eu tive, de tudo que eu... O amor era e é incondicional pelo que eu tive dentro da Mareste, a sensação de pertencimento. Então, veio essa questão de, poxa, isso aqui é onde eu me aposentar, como é que eu vou fazer isso? Então, não foi um exercício fácil, Renato, foi bastante complicado, mas ao final tivemos todas essas conversas entre nós e a gente tomou a decisão, e uma hora que você toma a decisão, pouco daquela lógica que eu falei de escrever a primeira página da tese lá na Alemanha, sabe? Eu fiquei bloqueado durante um bom tempo. Quando você escreve a primeira página, daí o negócio vira. Então, a gente entregou os cargos administrativos no escritório em abril, que era onde tinha virado, em abril de 23, ano passado, e a partir de abril a gente começou a trabalhar nisso e em 45 dias a gente fundou o X-Games. E a virada da chave foi, depois de entregar os cargos, eu fui lá e comprei 25 computadores. A gente achava que a gente ia vir em 15 pessoas, 15 para 20 pessoas. Eu comprei 25 computadores, porque precisaria para administração, tudo. No final a gente acabou saindo em 30 pessoas, mas a conta dos computadores foi, agora virou, agora não volta mais. E daí foi dia 29 de maio que a gente faria comunicado ao Demarest que a gente sairia. No dia 27, 29 era uma segunda-feira, dia 26 para 27 teve um vazamento de alguma forma, na verdade, a gente sabe a forma, na verdade, a nossa página de LinkedIn estava pronta e ela entrou no ar. Sem querer, sei lá por que ela entrou no ar, não devia ter entrado, ela entrou no ar, daí as pessoas viram. Daí no dia 27, que foi sábado, o Douglas, daí a gente vê como as coisas são. O Douglas, o meu parceiro de 4 anos de pandemia, o Douglas me falou, Marcelo, é isso mesmo? Eu falei, Douglas, a gente ia comunicar na segunda, é isso mesmo, a gente vai sair. Foi, obviamente, não vou ficar adorando a pílula, o primeiro mês foi muito difícil, assim, porque, obviamente, a gente queria sair com as pessoas, com os clientes, e, obviamente, o Demarest engajou o protocolo de retenção de pessoas, de clientes, e era natural, a gente sabia que ia ser assim. Então, o primeiro mês eu diria que foi difícil, mas, assim, passado o primeiro mês as coisas vão se acalmando, o tempo ajuda, tudo, e assim... Tempo cura, né? 2 meses depois eu já estava no Demarest conversando com o Douglas, com a turma, a gente tem um monte de interesse comum por conta dos clientes, dos assuntos que a gente atua em conjunto, e hoje a gente já está peticionando junto com os times, eu vou lá, encontro com a turma já veio nos visitar aqui, e ao final o que eu tirei de lição disso é que você tem momentos e momentos que você se distancia, se aproxima, mas é o que você planta ao longo de toda uma carreira, de toda uma vida com as pessoas. Eu tive a sorte de poder negociar, eu como representante do X-Games, como CEO, eu tive a sorte de poder negociar daí com o Douglas, junto às questões que a gente precisava negociar entre os escritórios, e ao Guilherme Bechara, um dos sócios contenciosos, que começou com a gente desde o início lá também, foi estagiário no escritório e tudo. Então, conversava com pessoas que eu convivia, então isso nos ajudou muito a ter serenidade, a encontrar soluções, e funcionou muito bem. E hoje os escritórios têm uma convivência super saudável, conjunta em vários aspectos, e deu tudo muito certo. E eles estão brilhando lá, a gente está brilhando aqui, e a gente percebe que tem espaço para todo mundo. Então, eu diria que foi um movimento bastante arriscado, que trouxe muito frio na barriga, mas que nos permitiu ver que as coisas vão além. Como eu falei, a história de virar sócio, né? A gente falou de virar sócio. Como é que é virar sócio? Se virar sócio, os desafios mudam.
E daí você está lá, sócio, né, tem 700 pessoas, e de repente você sai, monta um escritório, aí você fala assim, quem que vai comprar papel sulfite para imprimir petição? Não tem. Não tem uma estrutura de 75 anos, né, por trás. De repente você tem que montar essas coisas, né? Então a gente teve que montar do início. Teve o seu desafio de você começar do início. E a parte positiva é que a gente já sabia fazer. Então eu já sabia onde ir, o que pegar, o que fazer. Nesse ponto a gente já tinha feito, né? Dentro do Demarest fiz plano de carreira, fiz plano estratégico, contratei pessoas, descontratei pessoas. Então, assim, a gente sabia como fazer. Mas é um choque de realidade quando você descobre que não dá para pedir para ninguém, você tem que ir lá fazer. E você fala, não, mas contrata a pessoa. Vai, contrata. Não é imediato, a pessoa não começa no dia seguinte. Demora 15 dias, tem que assinar a carteira, tem que registrar no contador, tem que alinhar a conta do banco. Então, assim, são desafios que só no dia você percebe. Se você for programar isso tudo, e isso foi um aprendizado, eu tinha, obviamente, as minhas planilhas, as minhas programações. Quando eu olhava para ela, estava que nem a tese de doutorado, não vou fazer isso nunca. Não dá. Se você olhar tudo que tem que fazer, você fala, não vai acontecer, isso aqui é impossível. Daí acontece porque você começa a escrever a primeira página, sem pensar na última. E foi isso, a gente começou a fazer, porque se você ficar pensando em tudo que teria que fazer, você não faz nada. Não, é a história do ótimo inimigo do bom. Se você esperar ficar ótimo, você não faz nada. Você tem que começar a fazer. Eu vou além, porque assim, se a gente fica pensando muito em todas as possíveis variáveis, todos os possíveis obstáculos, o teu corpo, o teu cérebro é programado para não tomar o risco. Então, você não vai querer tomar. Você não pode fazer as coisas pensando... Se eu vou atravessar a rua pensando que eu posso morrer atropelado, você não atravessa a rua. Entendeu? Você tem que saber que tem algum risco, sempre vai ter, mas se você ficar pensando nele... Daí que você atrai isso aí. Então, você tem que virar a página e seguir em frente. E foi o que a gente fez. E felizmente, agora a gente completou, maio passado a gente completou um ano e 6 meses, e felizmente foi acima de toda e qualquer expectativa, nas melhores perspectivas que a gente tinha otimistas do projeto. As pessoas vieram, os clientes vieram, os casos vieram, já tem cliente novo, já tem caso novo, o mercado nos recebeu super bem, a gente já está aí com casos que saem no jornal, então não tenho o que falar, eu sou muito, muito grato por tudo que nos aconteceu. Eu acho que tem uma parte que sim, foi trabalho e esforço, mas teve uma parte de sorte, teve uma parte de ajuda, assim, as pessoas acreditaram na gente, né? O time, não tenho o que falar, assim, o time é tudo. Assim, eu já sabia disso, eu liderava os times do Demarest e tudo mais, mas o time que a gente trouxe para cá, assim, no momento que saiu a execução das coisas dos sócios e a gente passou a ter mais do que os fundadores, passou a ter o time junto, é exponencial a forma. Um time bem preparado, focado, aguerrido e unido, não tem como dar errado, e é o que eu tenho orgulho de peito cheio de poder dizer que eu tenho aqui. Então isso foi certamente um dos grandes divisores de água para a gente poder ter dado tão certo em tão pouco tempo. Então hoje eu só tenho a agradecer, gratidão é a palavra certa para representar o que eu sinto hoje por tudo isso que aconteceu nesse período. Super bacana, e obrigado também por toda a transparência, porque a ideia desse podcast não é dourar a pílula, é mostrar a vida como ela é. Cisão não é fácil. Você vai ter discussões, brigas, mas eu fico feliz em saber, de ver que sim, no final do dia vocês estão lá juntos, né? Vocês conseguiram resolver, mas não é fácil. E outra coisa, montar escritório não é mais como era no passado. Você sai, abre uma portinha e começa a trabalhar, né? Você deixou muito claro, a gente tem que fazer melhor do que a gente já estava fazendo. Isso significa um bom escritório, significa boas pessoas, tecnologia. Você tem que investir, né? Não é simplesmente ir lá e abrir uma portinha, né? E é arriscar, né? Então, ir lá e fazer. Se você for ficar pensando muito, você não faz, né? Então, eu imagino quando você olhou para aquela listinha, mas vamos lá, vamos colocar em pé e aí a gente vai trocando o que tiver que trocar enquanto o carro roda, enquanto o carro está rodando. Não à toa, vocês chegaram aí com um pouco mais de um ano aí, com muito sucesso, sendo uma referência no mercado. E eu já trago ponte para a próxima pergunta. Você falou, olha, sentimos falta e por isso montamos, né, por todas as questões que você já trouxe também, mas uma boutique de contencioso e arbitragem. E a gente vive
Marcelo, uma guerra por precificação. Você acha que ser uma boutique ajuda nesse tema? Uma pergunta interessante, Renato, porque, engraçado, a gente foi confrontado muitas vezes com essa pergunta depois de sair do Demarest, e é engraçado que algumas vezes vem na cabeça das pessoas que, pronto, você deixou de ser um Big Pharma, agora você vai cobrar menos, vai ser mais barato. E aí a gente olhou e falou assim, essa lógica não tem nenhum fundamento. O trabalho que eu presto como boutique não tem menos valor do que o trabalho que eu prestava dentro do escritório grande, né? Pelo contrário, eu diria que todos nós aqui trabalhamos mais próximo, porque o teu nome vai na placa, você fica ainda mais envolvido nos casos, é ainda mais pessoal e assim, não tem mais rede de segurança, sabe? Antes, você está lá, o teu setor esse ano não foi tão bem, o outro setor compensa e um ajuda o outro. De repente você olha e fala assim, se eu não fizer aqui com esses caras aqui, ninguém mais vai fazer. Então a gente passou a trabalhar mais dedicado, mais focado, tudo. E o trabalho não deixa, continua sendo o mesmo Marcelo, né? Com os defeitos e com as qualidades. Então a gente ponderou e conversou entre nós, falou assim, nós não vamos cobrar nada mais, mas não vamos cobrar nada menos do que a gente já cobrava no Demarest. Nós continuamos sendo o mesmo escritório, as mesmas pessoas prestando aquele serviço. E felizmente, assim, fico muito contente com isso, porque assim, felizmente dos meus clientes a gente não teve nenhum confronto nesse sentido. Todos apoiaram, todos que vieram, os clientes antigos, não estou dizendo nem os novos, os antigos vieram, aceitaram, ninguém nos questionou nesse sentido. Para não falar que ninguém questionou, teve só um caso, que foi muito engraçado, porque teve um caso de um cliente estrangeiro, de todos os casos, né? Um caso de um cliente estrangeiro que veio dizer, olha, estão me oferecendo para cobrar menos para ficar lá. Você cobra menos para ir com você? Eu olhei assim, falei, Daí, eu acho que era até um pouco cultural pela nacionalidade do cliente, essa negociação. E daí eu olhei assim e falei, estranho isso. O que eu acho que ele não contava é que justamente a gente tinha esse contato. Como eu falei, não estou dourando a pílula, a gente tem o contato entre os escritórios. 2 ligações conversando com o pessoal da Demarest, eu falei assim, eu vi isso, só quero que vocês saibam que do meu lado eu não estou fazendo nada, assim, é legítimo que cada um queira ter os seus casos e tal, mas eu não vou usar de dumping para isso. E daí a resposta do Douglas da Demarest foi, Marcelo, do nosso lado isso também não aconteceu. Que malandro. Então, em 2 ligações, a gente descobriu que nenhum dos lados fez. Então ele vai descobrir que não vai ter mudança de nenhum dos lados. E assim foi, de uma forma muito leal, muito legítima, dos 2 lados, assim, não entramos nesse confronto. Esse confronto existe no mercado? Existe, mas ele não é sustentável. Não é sustentável, porque assim, não adianta, né? Eu vou aqui repetir uma frase que eu já ouvi uma vez, assim, não existe nada mais caro do que um advogado barato, né? Verdade, vai pagar várias vezes. Assim, claro, tem sempre espaço para você olhar os seus honorários, todo mundo tem alguma maleabilidade, mas não dá para você ir num determinado nível que não é sustentável. Às vezes você faz isso para você pode cobrar um pouco menos para você ter acesso a um cliente, mostrar o seu trabalho, mostrar quem você é, para depois você daí equilibrar isso. Ok, mas não dá para fazer isso de uma prática, senão você não se sustenta. Não vale a pena daí. Porque a gente toma muito risco também. Você tem risco. Você gira uma carteira, você está girando um processo de bilhões. Como é que faz se você perde um prazo? Você tem que ter seguro. O cliente exige que você tenha seguro. Você tem que pagar por um seguro. Já foi ver quanto custa uma pólice de seguro para você ter garantia de bilhão? Não é barato. Daí, a arbitragem em inglês na Finlândia. Eu preciso de um advogado que fale inglês, minimamente. Então, assim, você começa a ter né, não tem como fazer mágica. Então, é muito complicado se você entrar nessa briga. Eu também não estou dizendo que é fácil você cobrar o preço que você quer. Não é assim, o mercado não reage. Mas eu acho que a gente tem que dar o valor àquilo que a gente faz, saber se posicionar no nicho de mercado e, assim, entender também. Eu acho que tem momentos e momentos com os clientes. Tem momento que o cliente precisa ter uma flexibilidade por alguma razão. E você tem que conversar isso. O difícil é você dar preço sem entender o que é o contexto, né? Para o bem e para o mal, para cima e para baixo, né? Então, eu acho que esse foi o aprendizado que a gente teve aí. Mas é algo contínuo, não acaba, né? Você tem que estar sempre olhando para o mercado, medindo, vendo e valorizar o teu trabalho. Porque, assim, eu não tenho aqui uma máquina que estampa peças ou que faz computadores, né? A nossa máquina aqui são as cabeças de cada um de nós.
produzindo intelectualmente, resolvendo os problemas dos nossos clientes, e é nesse sentido que a gente tem que saber valorar o nosso trabalho. Não, é isso mesmo. E tudo que você trouxe é uma realidade do mercado, de novo, não dourando pílula. E eu acho que isso não é algo perene, você não vai conseguir manter. E eu até acho que por essa questão e por tantas outras, que vai ter um movimento de mercado de fusão entre escritórios, né? Porque eles não vão conseguir segurar. E do teu lado, o que você precisa fazer? Se manter no teu DNA. Tem uma maleabilidade, mas esse é o meu preço. Porque uma vez que você baixa, você não sobe mais. E quem está fazendo isso não vai conseguir se manter e vai ter que achar outras soluções que talvez seja uma fusão, né? Eu acho que tem uma parte, Renato, que você tem que saber o que você quer fazer. Qual que é o teu mercado? Você está vendendo Fusquinha ou você está vendendo Mercedes? Não tem problema de vender Fusca, também não tem problema de vender Mercedes. São só mercados diferentes. O que você quer em termos de mercado? Você tem que só ser fiel àquilo que você se propôs a fazer. O que você não pode é chegar e querer vender uma Mercedes a preço de Fusca. Tem alguma coisa errada. Se você for comprar uma Mercedes a preço de Fusca, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está funcionando. Ou o carro está todo quebrado e você vai ter um custo depois para consertar esse carro, ou não está sendo pago o imposto do carro. Alguma coisa tem, porque uma Mercedes não pode custar o preço de um Fusca. É isso. Então, eu acho que é fazer esse exercício, ser fiel, falar assim, se eu me propus a vender Mercedes, não adianta eu querer ter o mesmo volume da empresa que vende os Fuscas, porque ela tem mais volume. Tudo bem. Ela também não vai querer ter a mesma margem que você tem vendendo a Mercedes. São mercados diferentes. Então, é você ser fiel ao que você se propõe a fazer nisso e conseguir trazer isso também para o cliente. Eu acho que é difícil às vezes, mas você tem que chegar às vezes para o cliente e dizer o seguinte, o que você quer? Você quer uma Mercedes ou você quer um Fusca? Porque o cliente às vezes tem dinheiro para comprar 15 Mercedes, mas ele não quer uma Mercedes, ele quer um Fusca. E tá tudo bem. Então por que você quer vender uma Mercedes? Porque se você vender a Mercedes para ele nesse sentido, sabe o que vai acontecer? Em algum momento ele vai chegar para falar, não era isso que eu queria. Você me vendeu uma coisa que eu não precisava. Você sabia disso, eu não sabia. Então você tem que ter essa transparência. Que nem outro dia eu estava vendo aí um gosto de carro, né? Estava vendo um podcast, o cara estava falando que ele foi comprar um capacete. Ele escolheu um capacete todo importante e tal. Daí, na verdade, era para moto. Daí ele chegou na loja e falou, quanto custa o capacete? O cara, tanto. Daí chegou na outra loja, quanto custa o capacete? Tanto. Ele chegou na outra loja e falou, quanto custa o capacete? O cara falou, que moto você tem? Daí ele olhou e falou assim, eu tenho uma Harley. Ele falou, cara, esse capacete que você quer é para moto de corrida. Para moto que vai a 300 por hora. Você vai andar com uma Harley Davidson, você não vai. Não é esse capacete que você quer. Daí o cara olhou e falou, poxa... Ganhou o cliente. Ganhou o cliente, acabou o jogo. Porque assim, a pergunta é, o que você quer fazer com esse capacete? Não adianta você comprar um capacete mais caro para uma moto de corrida que vai 300 por hora se você quer andar com a sua mulher numa Harley Davidson. Então é isso que requer fazer. Não é um exercício fácil, não é óbvio, mas com transparência, objetividade, assim, eu acho que a melhor forma que você tem de cativar um cliente é você ter transparência e alinhamento de expectativa. É isso, ser verdadeiro. Então, se você traz transparência e alimenta expectativa, você consegue conjugar os interesses. Se você não traz isso, em algum momento a conta chega para algum dos dois lados. É isso, você tem que ser... alguém vai ficar frustrado, ou porque pagou caro, ou porque recebeu pouco. Alguém vai ficar frustrado no momento. É tudo sobre alinhamento. E você tem que, como prestador de serviço, procurar o que é melhor para o teu cliente. Sempre. Você trouxe histórias muito bacanas, Marcelo, da tua trajetória profissional, com uma trajetória de muito sucesso. E cheia de bons desafios e ótimas histórias, que é o que o nosso público mais gosta aqui. Mas quem é o Marcelo na PF? Marcelo na PF? Essa é a mais difícil das perguntas. A gente não para pensar isso. Marcelo APF é filho de 2 pais que foram totalmente dedicados à minha formação, marido de uma mulher que é incondicionalmente apoiadora e me fez crescer muito espiritualmente. Sou pai de 2 meninas lindas e que me motivam a acordar todo dia de manhã e matar os leões do dia, né? Eu sou muito caseiro, adoro ficar em casa e com a minha caixa de ferramenta, consertar e quebrar as coisas. Às vezes eu mais quebro do que conserto, mas... E gosto de viajar, gosto de culturas novas. Você falou do Japão, eu fui para a Tailândia esse ano, assim, você volta com outra cabeça, é isso. O Japão está no meu wishlist. Gosto da gastronomia quando a gente viaja. Gosto de música, embora com uma filha adolescente eu não tenha muito mais alternativa de ouvir música dentro do meu próprio carro. Já minha filha tem 5, eu já não tenho. Pois é, né? E assim, de hobby, o que eu gosto muito é de carro, automobilismo, é uma paixão que eu aprendi com meu pai,
desde criança e compartilho com ele desde criança. Então, por exemplo, tinha falado, né, quando eu estava voltando da pandemia lá que eu estava viajando, eu tinha ido para o norte da Suécia com meu pai fazer o que a gente chama de um track experience no gelo, para aprender a guiar no gelo, né? Então, treinamento de pista, direção, manobra no gelo com piloto de rally, foi com meu pai. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, que é uma experiência com meu pai, e ainda poder ter isso com ele, e é um dos hobbies aí que eu tenho, tento retribuir com ele por tudo que ele me fez quando eu era criança, entendeu? Nas corridas de kart e tudo mais. Então, esse é um pouquinho do Marcelo. Ah, que bacana, Marcelo, muito bom. Eu gosto realmente de fazer essa pergunta para mostrar esse lado também humano, né, desses profissionais de tanto sucesso. Então, obrigado por compartilhar conosco. Para fechar esse bate-papo tão bacana, Marcelo, você já trouxe histórias, já trouxe conselhos, mas sobrou algum bacana para os nossos ouvintes? Conselhos? Conselho, a gente brincar, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? É verdade. Olha, quem sou eu? Eu não tenho como, assim, difícil de eu dizer que eu posso dar algum conselho. Pelo contrário, eu posso compartilhar essas experiências todas, os meus aprendizados, e de repente, se isso refletir e iluminar o caminho de alguém, isso... Quando eu estava indo para a Alemanha, eu conversei com muita gente. Teve uma das pessoas que me ajudou bastante e falou para mim, eu falei, puxa, como é que eu posso retribuir? Ela falou, passa isso para frente, pass it on. Então, se as minhas histórias puderem, de alguma forma, iluminar aí o caminho de alguém em algum desses momentos, isso já vai ser muito bacana. Mas se for para citar, não é um conselho, mas eu, citando uma amiga minha que sempre fala uma coisa interessante, quando pergunto para ela, né, se é o caminho ou o destino, ela vira e fala, é a companhia, né? Eu acho que isso é bacana, porque eu acho que isso reflete um pouco do que a gente falou mais acima, e de tudo é relacionamento, sabe, Renato? A gente constrói relacionamentos ao longo da nossa vida. A vida é feita de pessoas, não é de máquinas, não é de... Então, você tem que construir relacionamentos e cultivar esses relacionamentos, e se você fizer isso de uma forma bacana, isso vai reverter para você. E para onde você quer ir, cada um tem um caminho, cada um tem um destino, às vezes os caminhos mudam, às vezes os destinos mudam, mas se você estiver acompanhando de pessoas bacanas, você é o que faz valer a pena. Então, entre o caminho e o destino, o que vale é a companhia. Poxa, fechamos com chave de ouro. Você falou que não traria conselho, que os aprendizados já foram enormes ao longo desse episódio, mas que conselho bacana, muito legal mesmo. Não é meu, eu não vou reivindicar de teoria, porque eu ouço isso quase que diariamente de uma grande amiga, então... Não, mas muito legal mesmo, obrigado por compartilhar com a gente e também por contar um pouco da tua história, da tua trajetória tão inspiradora. Parabéns pelos desafios, eu sei que você enfrentou muitos aí, arriscou e não à toa colhe os frutos porque você plantou, você batalhou, então muito legal poder dividir com os nossos ouvintes essa história tão bacana. Muito obrigado por ter participado desse episódio aqui conosco, Marcelo. Prazer foi meu, Renato. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, um prazer. E parabéns você pela iniciativa. Como eu falei, o podcast é uma coisa, enfim, reverberada em todas as frentes, jurídicas e não jurídicas. Então, parabéns você. Eu sei também dos seus desafios, já ouvi um pouco deles, assisti aquele que você foi entrevistado, né? Estava com o Galhar, com a Bárbara, né? E achei muito bacana. Então, parabéns. Eu sei o que você também, os seus desafios e me identifico muito. Isso gera muita admiração, muito respeito. Parabéns também. Obrigado pelo convite. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.